bem-vindos. Eu sou o professor César Martinez, da Universidade Federal de Pelotas, e em tempo de coronavírus, de quarentena, eu estou propondo uma série de videoaulas para aqueles estudantes que desejam aprender a montar, a armar um projeto de pesquisa. É claro que essas dicas e essa orientação é para aqueles que são iniciantes, não são para aqueles que já têm experiência com pesquisa, mas elas podem ser entendidas como orientações que servem desde um trabalho de iniciação científica, um trabalho de conclusão de curso, quanto para projetos de pesquisa para mestrado e para doutorado. Nessa primeira videoaula, eu vou mostrar para vocês um pouco sobre a escolha do tema de pesquisa, que geralmente é por onde se começa a montagem de um projeto de pesquisa. É importante entender que o tema de pesquisa e a forma como se faz pesquisa de maneira geral, elas vão estar submetidas a um conjunto de regras que se pratica dentro de um campo epistemológico, de uma tradição acadêmica. Então, é possível que algumas coisas que eu diga sejam diferentes em determinadas áreas, sejam diferentes em determinadas tradições teóricas ou metodológicas. Eu vou tentar ser o mais geral possível nas minhas orientações, mas é importante saber que existe uma história do fazer, da pesquisa, e isso é importante levar em consideração. Um dos pontos mais importantes antes de iniciar é entender que o processo de escolha de um tema de pesquisa ele não é um exercício meramente individual. Ainda que para as seleções de programas de pós-graduação, o candidato possa ter a iniciativa de propor um tema de pesquisa e se candidatar, ainda assim é importante que ele conheça muito bem quais são as áreas ou campos de trabalho das pessoas que possivelmente vão orientar ele durante esse pós-graduação. Da mesma forma, os alunos de graduação que estão fazendo seu trabalho de conclusão, é ideal conhecer bem o que os professores do seu departamento trabalham para poder propor um tema que eles possam supervisionar, que eles possam orientar. A autonomia na escolha de um tema de pesquisa, ela vai depender muito da experiência do seu pesquisador. Então, obviamente, um estudante que está num projeto de iniciação científica, ele vai ter uma autonomia muito menor de tomar decisões quanto à pesquisa e quanto ao tema, do que um estudante, por exemplo, que já está propondo um projeto de doutorado e que está realizando uma formação acadêmica muito mais avançada. Então, a autonomia também vai se transformando ao longo da trajetória do pesquisador, da carreira desse pesquisador e da experiência que ele adquire conforme ele vai desenvolvendo diferentes projetos de pesquisa. Ao longo das próximas aulas, eu vou mostrar uma estrutura de um projeto de pesquisa. Essa estrutura, ela não tem por objetivo engessar o trabalho de vocês, muito menos de ser uma receita dizendo que assim se faz pesquisa. Mas é importante que vocês saibam que existe uma tradição e que cada um dos elementos que compõem essa estrutura, eles têm uma função. Então, sobretudo para aqueles que são jovens pesquisadores, que não sabem por onde começar, eu aconselho fortemente que vocês busquem entender qual a função de cada um destes elementos dentro do desenvolvimento de um projeto de pesquisa. Ao longo dessas videoaulas, é natural que você tenha muitas dúvidas sobre a montagem desse projeto de pesquisa. Então é importante, se você tiver contato com o seu orientador, que você mantenha uma conversa e que possa ir buscando orientações de alguém que tenha mais experiência em pesquisa, se não um orientador, um pesquisador mais experiente da sua área, ou que então busque bibliografia especializada. Existem livros que se dedicam a ensinar como montar um projeto de pesquisa. Um dos livros mais conhecidos, né, mais tradicionais sobre esse tema é de um estadunidense chamado John Creswell, que é um especialista em metodologias de pesquisa, e ele fez este livro que no Brasil foi traduzido como Projeto de Pesquisa, Método Qualitativo, Quantitativo e Misto. Então, um livro aqui da editora Artimed, e que é uma referência na área, um livro muito conhecido sobre montagem de projetos de pesquisa. A questão mais importante
para a definição de um tema de pesquisa, de um projeto, é a relevância. Mas como saber se um projeto de pesquisa é relevante? A gente pode começar pensando que essa relevância ela tem três dimensões. Primeiro, a relevância pessoal. Se aquele projeto é importante para o pesquisador, se ele tem motivação, se ele tem interesse em fazer aquele projeto, se aquele projeto de alguma forma se entrelaça com a sua trajetória pessoal, com a sua trajetória de vida. Se aquele projeto tem uma relevância social, tem um benefício para a sociedade, se aquele projeto vai reverter em novas formas de entender um problema social. Mas o mais importante, se aquele projeto tem relevância epistemológica, se aquele projeto de pesquisa vai produzir novos conhecimentos a respeito de um objeto, se aquele projeto de pesquisa, aquele tema, pode contribuir para o desenvolvimento de um campo científico. Muita atenção nesse último tópico, a relevância acadêmica de um projeto de pesquisa. Porque se ele não for relevante academicamente, epistemologicamente, ele não é um projeto de pesquisa acadêmica. Então vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que eu, como geógrafo, seja uma pessoa preocupada com a arborização do espaço urbano. Então eu resolvo propor um projeto onde eu quero contar o número de árvores que existem em determinado perímetro urbano. Vou lá com um mapa e percorro rua a rua contando as árvores. Ao final de um determinado tempo, eu vou ter o número de árvores e a localização de cada uma dessas árvores. Isso por si só não é um projeto de pesquisa acadêmico. O que eu vou fazer com esses dados, se eu vou mostrar, por exemplo, que as áreas de maior arborização elas vão ter um menor impacto ambiental de determinada natureza, ou se eu vou construir uma metodologia que possa contar as árvores a partir de softwares, a partir de imagens de satélite, isso é a produção de um novo conhecimento. Apenas contar as árvores não é. Então, cuidado com aquelas pesquisas que se restringem a uma coleta de dados e a uma mera descrição. Porque se não houver uma relevância epistemológica, a produção de um conhecimento, algo que possa dialogar com o conhecimento já existente dentro de um campo, esse é um projeto que não tem relevância acadêmica, não tem relevância epistemológica. Para ser projeto de pesquisa, tem que produzir conhecimento, não apenas dados duros. Como saber se o tema que eu escolhi é um tema relevante? Existem duas provas de relevância que vocês podem submeter o tema de vocês. A primeira delas é conversar com um pesquisador mais experiente. Se vocês são estudantes de graduação, de pós-graduação, essa pessoa pode ser um professor ou orientador de vocês. Do contrário, vocês podem procurar um colega, um ex-colega ou alguém de renome dentro da área de vocês e vocês podem perguntar o que aquela pessoa acha, pensa sobre o desenvolvimento de um projeto de pesquisa sobre tal tema. A segunda forma, que é tão efetiva quanto e tão importante quanto, é uma revisão de literatura sobre esse tema. Então, no momento que vocês conhecem o que os pares de vocês, as pessoas que trabalham no mesmo campo, estudando os mesmos objetos de vocês, estão escrevendo sobre o tema, vocês vão ter uma real dimensão se aquele tema é relevante, não é, e em que pé está a discussão sobre determinado objeto de estudo. Um dos problemas mais comuns que se encontram em escolhas de temas de pesquisa é que geralmente estudantes iniciantes, pesquisadores iniciantes, escolhem um tema que é muito geral. Eles escolhem esse tema porque eles não têm muita convicção do que eles realmente querem fazer e porque conhecem pouco a literatura. A partir do momento em que esse investigador iniciante passa a ler e se apropriar melhor do seu campo epistemológico, ele vai conseguindo fazer distinções, ele vai conseguindo perceber lacunas dentro desse campo de conhecimento e definir melhor o seu objeto de pesquisa. Um bom exemplo de escolha de tema de pesquisa e também de desenvolvimento de projeto de pesquisa é o da Daniele Machado Vieira. A Daniele concluiu seu mestrado no programa de pós-graduação em Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com a orientação da professora Adriana Dorfman, e ela fez um trabalho sobre a cartografia dos espaços
negros da cidade de Porto Alegre, né? Então, territórios negros em Porto Alegre, de 1800 a 1970, geografia histórica da presença negra no espaço urbano. Esse é o título do trabalho da Daniele. Esse trabalho foi muito premiado, recebeu diversos prêmios, e ela utilizou a cartografia como um instrumento para reconstituir, para redesenhar historicamente a presença da população negra na cidade de Porto Alegre. E ela utilizou estes dados para questionar a narrativa de que a população negra havia sido excluída do processo de produção dessa cidade. Ela veio mostrar que a população negra participou ativamente, intensamente do processo de produção da cidade de Porto Alegre, mas essa participação foi totalmente invisibilizada. Então ela interrompe uma narrativa epistemológica sobre a história da cidade e ela, a partir de dados, vem produzir uma nova forma de entender a história da população negra na cidade de Porto Alegre. Então ela usa algo que é relevante pessoalmente, a Daniela é uma investigadora negra, ela usa um problema que tem uma relevância social, que é a questão do racismo, da exclusão racial, e algo que tem uma importância acadêmica, uma importância epistemológica, que é a forma como se narra, a forma como se conta a história da população negra na cidade de Porto Alegre. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para aqueles que quiserem ler a dissertação da Daniele, que tem outros méritos além da escolha do tema, e é um ótimo exemplo de um projeto bem desenvolvido, de uma dissertação bem feita. Espero que tenham gostado, essa videoaula fica por aqui, mas eu deixo o convite para que vocês assistam a sequência, na qual eu vou tratar da questão da formulação de um problema de pesquisa, como transformar o meu tema de pesquisa em um problema, em uma questão de pesquisa. Muito obrigado e até a próxima.